Hi there! Let's learn English. Oi, pessoal! Vamos aprender inglês. Eu sou a professora Cristiane Mourão. Vamos conferir a aula? Let's go! A aula 5, o objeto de conhecimento. Compreensão geral e específica. Leitura rápida, skimming, scanning. Detalhamento. Tipologia textual e gênero textual. Elementos linguísticos simples. So, let's get started. Hey! Welcome to our English classes. E hoje eu começo com uma pergunta para vocês. A inteligência artificial, o AI ou AI no inglês, vai substituir profissões, vão substituir os empregos que existem hoje? Vocês vão assistir a um vídeo e depois eu vou trabalhar esse assunto juntamente com estratégias de leitura. Watch the video. Você sabe quais profissões podem deixar de existir com o avanço da inteligência artificial? Aqui temos algumas delas como caixas de banco e funcionários relacionados, funcionários dos correios, caixas e cobradores, secretários administrativos e executivos, atendentes estatísticos, financeiros e de seguros, vendedores de porta em porta, ambulantes e trabalhadores relacionados. Viram aí, eu deixei um pequeno vídeo com algumas profissões que possivelmente irão desaparecer com o avanço da inteligência artificial. E observem que o assunto são estratégias de leitura, o scanning. Essa palavra vocês devem associar com alguma coisa, né? Já ouviram falar naquela máquina de escanear, certo? Qual é o objetivo da máquina de escanear, né, gente? Vejam aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Um texto, mostrando uma lupa, certo? Com a ideia de mostrar para vocês a questão do scan. O que é o scan, né? É buscar, ampliar, verificar algo ali específico. Então, quando você escaneia alguma coisa, né, você faz uma varredura ali daquele texto, certo? Então, fiquem atentos aí a esse termo e a questão aqui do nosso texto que vamos trabalhar já já. E eu vou mostrar para vocês agora o uso do scanning. O que é o scanning mesmo? Vejam, que é uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. Muito importante aqui. Isso tem tudo a ver com o estudo da língua inglesa, avaliações externas, vestibular, concursos, onde vocês vão se deparar sempre, tá? Com o quê, gente? Com textos em inglês, tudo é texto, e daí o que vai acontecer quando você se deparar com o texto? Vai se desesperar? Não, você vai trabalhar as técnicas de leitura e o scanning é uma delas, tá bom? E na técnica de leitura chamada scanning, você não vai se preocupar em ler palavra por palavra, traduzir tudo que está ali, tá bom? E esse scanning, como é que ele funciona? Ele consiste em uma rápida visualização do texto. Então, você vai visualizar o texto, certo? Rapidamente, em busca do quê? De informações específicas. Digamos que seria uma varredura do texto. Lembra que eu falei no início? Com relação à lupa, com relação à questão do scanning, aquela máquina que escaneia, né, textos, ok? Então, seria isso, você vai procurar no seu texto informações específicas. Vejam aqui algo sobre o verbo scan. O que significa scan? Vamos lá. Então, o verbo scan, ele significa escanear, significa examinar detalhadamente, codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar o que mesmo, gente? Detalhes relevantes à resposta. E aí a ideia dessa técnica de leitura é que você não
perca tempo lendo um texto todo. Por que que a gente não pode ler todo o texto quando nós estamos fazendo concurso, ou um vestibular, o Enem, PSC, o SIS? Como eu disse para vocês, essas avaliações externas, todas elas, seja lá qual for o componente curricular, hoje em dia ele vem com textos, tudo com muito texto, tudo contextualizado, e aí a gente não tem tempo para ler. Mesmo que a gente saiba muito a língua portuguesa, saiba tudo da língua inglesa, não tem como a gente ler tudo, gente. A gente perde muito tempo, e por isso que a gente vai aprender a trabalhar com estratégias de leitura que vão nos ajudar a chegar à resposta correta, tá bom? Vejam aqui algumas características do scanning. Let's go! Vejam. Então, alguns bons exemplos de utilização dessa técnica são quando? Quando é que a gente vai utilizar? Vocês vão aprender agora. Pay attention. Aqui, a primeira. Vamos lá. Quando nós fazemos uma busca no Google e olhamos qual site vamos acessar, inclusive o Google, essa palavra Google virou um verbo na língua inglesa, tá bom? Ele já é verbo também, ok? Então, fazemos uma busca ali no Google, a gente faz o quê? A gente escreve lá, tipo filtro, né? O que a gente vai procurar, tá bom? Então, isso é um tipo de scanning. A gente procura algo específico, a gente sempre bota lá no Google algo bem específico para ele procurar para a gente, tá bom? Onde mais eu utilizo o scanning? Vamos ver aqui. Quando nós lemos rapidamente uma notícia na internet procurando uma informação específica, então se aparece alguma informação, nós não temos tempo. Então a gente faz uma varredura ali pelo texto para a gente pegar a ideia principal. Sempre a ideia principal nos ajuda a entender a ideia geral daquele texto ou de algo que está sendo informado, tá bom? O que mais? Vejam aqui. Quando procuramos uma palavra no dicionário, um capítulo específico no sumário de um livro, uma data em um texto, etc. Observem que quando você pega um dicionário, você vai procurar uma palavra específica. Você não pega o dicionário e vai ler ele todo. Você faz isso? Quando pega um jornal, uma revista, mesmo que física ou eletrônica, você não vai ler tudo. Não tem como a gente ler a revista do começo ao fim, o jornal, o noticiário, até nas redes sociais. A gente faz essa questão, faz essa varredura, a gente vai em busca logo, né? A gente tem pressa no dia a dia, a gente vai logo em busca do que é o principal, a informação principal. Então, vocês utilizam essa técnica sem perceber. Só que, tendo consciência dessa técnica, você consegue compreender melhor os textos, chegar às respostas com mais facilidade, certo? Vamos lá, então, para uma questão aqui do scanning. Usando o scanning, eu vou mostrar para vocês aqui o texto, tá bom? Esse texto que eu estava passando no começo da aula, usando ali a lupa, tá bom? Que é relacionado ao começo da aula que eu disse para vocês. Foi uma pergunta, né? Será que a inteligência artificial vai tomar conta, vai fazer com que várias profissões deixem de existir? Vocês viram ali no vídeo que algumas sim, realmente. Assim como com o avanço da tecnologia e tudo mais, algumas profissões já deixaram de existir mesmo, e tem outras que também deixarão de existir. Isso é preocupante? Temos que nos preocupar, nossa, a inteligência artificial vai tomar conta de tudo, o ser humano vai parar de pensar. Não, né, gente? Claro que não, porque com o avanço da inteligência artificial, é claro que ela vai substituir, né, algumas coisas que seria mais fácil para, né, a inteligência artificial executar, ok? Mas tem coisas que não, certo? Então, com o avanço, né, da inteligência artificial, vão surgir novos trabalhos, novas profissões, novas demandas. Então, não fiquem preocupados, só acompanhem aí, estudem, aprendam a falar idiomas, certo? E é isso respondendo a pergunta que eu fiz ali para vocês, tá bom? E o texto diz o seguinte, ó. AI could replace equivalent of 300 million jobs, report, tá? Eu tenho esse texto. O que eu disse para vocês?
tá? Com relação à questão da leitura, da compreensão de textos, que é isso que vocês vão fazer quando vocês forem fazer o Enem, o PSC, qualquer concurso, tá? Onde vocês observarem a presença da língua inglesa, sempre terão textos, sempre, gente, todas as avaliações têm esses textos, tá bom? Curtos, pequenos, de todos os tipos, tá bom? E aí que eu tenho o título, eu tenho 2 parágrafos aqui, e eu vou continuar aqui o próximo parágrafo. Eu não vou ler, porque eu disse para vocês que a gente não precisa ler letra por letra, palavra por palavra, e ele tem continuação, vamos lá. And it could eventually, não vou ler, como eu disse para vocês, tá bom? E no próximo eu tenho o seguinte, eu tenho a seguinte pergunta daquele trecho ali, eu estou me baseando relacionando aqui o texto com atividades, com as questões que caem nos vestibulares, geralmente é assim, vem um texto e vem perguntas de múltipla escolha, tá bom? Vejam que o pronome it é a pergunta, tá? Lá sobre aquele parágrafo que eu falei para vocês. O pronome it, usado na oração, it could replace a quart of work tasks in the US, está substituindo o termo. Então, essa palavra it está substituindo o que ali no meu texto? Jobs, Europe, Bank, Artificial Intelligence ou Goldman Sachs, ok? Antes de responder, eu vou dar dicas para vocês, certo? De como trabalhar o scanning com essa questão que está toda em inglês, tá bom? Vejam comigo. O que você deve fazer primeiramente, tá bom? Quando vocês se depararem com um texto em língua inglesa ou até língua portuguesa mesmo. Primeira coisa que vocês vão fazer, ó, tá aqui, ó. Vocês vão ler primeiramente, primeira coisa, né? A questão, primeiro vocês vão lá para a questão, vocês não vão ler o texto, porque não adianta você, eu vou ler aqui o texto, e você não sabe o que está sendo pedido, tá bom? Então é bem importante que você não perca tempo. Então corre lá para a pergunta, primeiro vai ler a pergunta. O que tem lá na questão? Identificar a palavra-chave da pergunta, que na maioria das vezes é um substantivo. Então, lá nas perguntas, sempre tem uma palavra-chave, tá bom? Essa palavra-chave, o que você faz com ela? Você presta atenção nela e depois você volta para o texto, que eu vou já mostrar para vocês, tá bom? Tenho mais uma dica aqui para vocês. Pay attention. Vocês vão localizar no texto a palavra-chave da questão, né? Passando rapidamente os olhos. Então, vocês vão identificar a pergunta, entender o que está sendo pedido, vão procurar a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Porque quando você souber qual é a palavra-chave, você corre para o texto em busca daquela palavra. Você não vai ler, como eu disse para vocês, não dá tempo de ler, gente, é sério. Então, vamos aproveitar aqui as estratégias para a gente ganhar tempo, tá bom? O que mais? Aqui sobre o scanning. Vamos ler somente o primeiro parágrafo em que encontrou a palavra-chave, pois na maioria das vezes a resposta vai estar lá naquele parágrafo. Então, se o meu texto tiver 10 parágrafos, eu vou em busca da minha palavra-chave. Então, a palavra-chave, digamos que esteja no terceiro parágrafo. Eu vou ler os demais parágrafos? Não, porque olha só, a resposta vai estar lá naquele parágrafo, tá bom? Então, são os passos aqui para trabalhar o scanning. Se deparou com um texto em língua inglesa, corre para a pergunta, tenta entender o que está sendo pedido, pega a palavra-chave, corre para o texto que você vai encontrar a sua resposta. Viram aí como vocês vão ganhar tempo? Porque não é só uma pergunta que tem vários textos e tem tipos e tipos de texto, tem vários gêneros de textos que serão utilizados ali. Então, às vezes vem música, às vezes vem um poema, às vezes vem uma tirinha, às vezes tem vários gêneros de textos usados ali. Então, às vezes pode ser pequeno, grande, e você tem que ganhar tempo, tá bom? Então, a ideia é que você ganhe tempo e consiga responder de uma forma correta, ok? Vamos voltar para o nosso texto, para a nossa pergunta e fazer corretamente, utilizando aqui as estratégias de leitura. Let's go! Vejam que eu vou voltar para o meu texto, tá bom?
Eu vou ler esse texto, gente? Não vou ler o texto, porque eu estou fazendo uma prova, né? Estou fazendo vestibular, um concurso, então tem muitas perguntas, tem muitas questões e a gente tem que ganhar tempo, tá bom? Então a gente pula o texto, tá? E vamos entender a pergunta. Vamos lá. Então, o que está se pedindo aqui para você descobrir do texto? O pronome it, usado na oração. It could replace a quota of work tasks in the US. Está substituindo o termo. Gente, questões assim são muito comuns nas avaliações, tá bom? Eles sempre pedem a quem se refere o pronome it, tá bom? E eu tenho o seguinte, o it é um pronome que está substituindo jobs, Europe, bank, artificial intelligence, o Goldman Sachs, ok? O que ele está substituindo? O que a gente faz? Eu já sei que a palavra-chave aqui é o it. E temos essa oração onde ele está inserido, tá bom? Então, isso aqui seria a palavra-chave, a oração, eu tenho que analisar isso aqui. Então, it could replace a quota of work tasks. Vamos voltar para o texto, não está aqui, isso aqui. Onde é que está? Pronto. Aqui, ó. Temos aqui, ó. It could replace a quarter of work tasks in the US and Europe, but may also mean new jobs and a productivity boom, certo? Então, o it, ele substituiu alguma palavra que foi mencionada anteriormente, tá bom? Então, vamos ler aqui o que foi mencionado anteriormente, tá? O que vai substituir uma grande parte, né, dos trabalhadores? Do que o texto trata? Sobre o que é o texto? É sobre a inteligência artificial, tá bom? Então, esse it, ele vai substituir essa palavra aqui, que é o tema central do meu texto, tá bom? Viram? Então, eu fui lá com o it, procurei o it, né? Eu não fui ler tudo, ainda tem mais texto, não foi necessário, ok? E tem mais outro it aqui, ó. Tem vários, se você procurar. Então, você tem que ir exatamente onde está marcado ali na pergunta, certo? Vejam, então, que o it, certo? Ele vai substituir a palavra Artificial Intelligence, ok? Se vocês pararem para pensar, observarem lá o trecho, ele não vai estar mencionando algum desses termos aí, tá bom? Certo? Então, é uma questão bem comum de vestibular mesmo, de concurso, saber a quem se refere, né? O pronome tal se refere a quem, substitui quem ali na minha oração. Então, você procura ele, palavra-chave, e eu vou identificar lá no texto sobre o que está falando. E logo lá no título você observa também isso, tá? Que o texto trata sobre a inteligência artificial, ok? Vamos então ver mais um pouco aqui quando nós devemos utilizar o scanning. Observem que nós vamos utilizar o scanning para encontrar, né, informações específicas aonde? De um número de telefone numa lista, tá? Quando você pega o seu celular, você vai procurar o nome de alguém na sua lista telefônica ali do seu celular, você digita a letra Bárbara, então você vai digitar o B, você não vai pegar sua lista e procurar um por um, tá bom? Então, isso é um scanning também. Um nome, uma palavra no dicionário, uma data de nascimento, né? O de falecimento de uma biografia, o endereço ou a fonte para a resposta de uma determinada pergunta sua, tá? Então, ele vai ser utilizado sempre que a gente quiser encontrar algo muito específico dentro de um texto, certo? E mais sobre o scanning aqui. Vamos ver mais sobre o scanning. Vocês precisam compreender bem como é que ela funciona. Vamos lá. Então, quando você estiver utilizando o scanning, procure no texto. Outra dica para vocês aqui que vai ajudar muito na compreensão. Vejam, vocês vão procurar o título, tá? Então, pelo título,
geralmente, ali no título, vão aparecer palavras que se parecem com palavras na língua portuguesa, tá bom? O título ele já entrega sobre o que é o assunto geral, tá bom? Então, use o scanner ali. No scanner, utilize o título. Temos ainda o subtítulo, se houver subtítulo, porque às vezes não tem subtítulo, tá bom? O que mais que eu posso utilizar, né? Quando estiver usando o scanner? Numerais, uma data de nascimento, eu quero saber a porcentagem, dados, eu vou em busca de numerais. Também podemos buscar ali no texto datas, tá bom? O que mais? Ó, as imagens também vão nos ajudar a compreender. Então, uma imagem, às vezes, quando tiver imagem, claro que às vezes nem todo texto tem imagem, mas as imagens, elas transmitem para a gente, logo de primeira, o assunto do texto. Então, a imagem ali, ela não é para enfeitar, não. Aí, para ficar bonitinho, fica legal. Porém, as imagens nos textos, elas nos transmitem a ideia principal ali daquele texto, certo? E o que mais que pode ser utilizado na hora de utilizar o scanning? Tipos especiais. Que são esses tipos especiais? Palavras em negrito. Por que elas estão em negrito ali? É para enfeitar, para deixar bonitinho? Não, tem um objetivo. Palavras em itálico. Geralmente, palavras em itálico são palavras que vêm em outros idiomas, tá bom? Então, se ela estiver ali meio deitadinha, é porque ela está sendo usada em outro idioma, tá bom? E o sublinhado também, ó. Se está sublinhado, é porque é importante. Viram? Então, quando a gente estiver utilizando o scanning, fiquem atentos ao título, subtítulo, numerais. Se na minha pergunta tiver em que ano, eu não vou ler o texto, eu vou correr para saber o ano, a data, certo? Vamos lá. Então, ó, tamanhos e fontes diferentes. Então, às vezes, vem tudo em caixa alta. Por que que veio? É para enfeitar? Nada é para enfeitar, tá bom, gente? Ilustrar o texto, não. Tudo é para chamar a atenção do leitor. Então, se está em itálico, em outro idioma, sublinhado, é importante essa palavra, em negrito, ela tem a sua importância. Tamanhos diferentes, fontes diferentes, tudo isso ajuda a compreender, porque essas palavras que vêm em destaque, elas estão ali para chamar a atenção do leitor, para facilitar a compreensão. Vejam comigo aqui outro texto e eu vou mostrar para vocês, tá? Vejam, eu tenho o título Employment Prospects, certo? Já temos aqui o título. Você pode utilizar na questão de compreensão o título. Ok? Vamos para o título, tá? Observem que eu tenho it says. It says. Esse it, como vocês viram anteriormente na questão, ele vai substituir alguma palavra muito importante que já foi mencionada, tá? Então, ele substitui ali. Por isso que ele está destacado, ok? O que mais que eu tenho nesse texto aí? Viram que não tem imagem, mas tem o título, tá bom? Tem palavra sublinhada, isso quer dizer que é importante, certo? Temos também aqui, continuando, né, esse texto. Aqui, ó, vejam que eu tenho porcentagens, numerais, né? Aqui palavras sublinhadas, ok? Vamos lá dar uma olhadinha, continuando esse texto. Tá, então o título, ele é muito importante. Quero saber sobre o assunto do texto. Corre para o título, tá bom? Corre para o título. O que mais que pode nos ajudar ali? Vamos lá. Isso é utilizando o scanning, tá, pessoal? O que mais que eu posso usar? Vejam. Temos o sublinhado, como eu disse para vocês, tá? Essa palavra aí, says, ela tá substituindo algo que já foi mencionado ali no texto, tá bom? O que mais? Vamos lá, analisando todo o texto, sublinhado, tá bom? Então, todas as vezes que vocês forem ler qualquer texto, em qualquer idioma, tá? Fiquem atentos a essas dicas, certo? Que nos ajudam a ler mais rápido, a compreender mais rápido o texto. Temos ainda no próximo o numeral, né? Tem vários numerais aí
trecho que eu separei para vocês, tem 46, 44, tem a porcentagem. Então, esses dados aí do texto são bem importantes, tá bom? O que mais que nós temos? Vejam, mais numeral, o que mais? Ainda sobre ele, mais numeral, como eu disse para vocês. Estão aí para enfeitar? Não, tem a sua importância. De repente, se você precisar identificar a porcentagem de algo, você corre para os numerais. Não vai lá para o título, não vai lá para o rodapé, nada disso. Vai diretamente ao que você está procurando, ok? Ainda nesse texto temos aqui outra palavra sublinhada, certo? Então, ela é uma estratégia que é muito simples de ser utilizada, tá bom? E aí que vocês viram que quando vocês utilizam o scanning, vocês fazem uma varredura mesmo, vocês façam os olhos de vocês pelo texto para buscar algo muito específico, tá bom? Então, não existe a necessidade de... me deparei com um texto, meu Deus, e agora? Tá todo em inglês, eu não sei, tem muitas palavras que eu não conheço, mas tem muita coisa que você conhece gramática, você conhece vocabulário, tem palavras cognatas, né, que são aquelas palavras em inglês que elas têm a escrita muito, muito parecida com as palavras em português. Isso tem muito em inglês, isso ajuda. A pronúncia é diferente? Sim, a pronúncia é diferente da escrita em inglês. Mas a escrita, a gente olha para aquela palavra e consegue identificar, tá bom? Então, façam uso de todo o conhecimento prévio de vocês quando estiverem lendo, porque, assim, tem o scanning. Mas isso não quer dizer que eu vou usar só o scanning, gente. Não dá para a gente trazer só para o texto uma estratégia apenas. A gente tem que usar tudo que a gente sabe. Como eu disse, a gramática, o vocabulário, o nosso conhecimento prévio, o nosso dia a dia a gente usa muito a língua inglesa, mesmo sem perceber, a gente usa muito a língua inglesa no dia a dia. Então a gente traz tudo isso para o nosso texto, todo o nosso conhecimento sobre os assuntos, certo? E para facilitar, agilizar e para que a gente possa conseguir responder corretamente, a gente pode usar também o scanning, sempre associando, né, o scanning com outras estratégias que vocês vão aprender com a gente também, ok? E vou finalizar dando umas dicas para vocês de leitura mais efetiva. É um verdadeiro ou falso, ok? Vejam aqui. Dicas para uma leitura mais efetiva, né? Uma leitura que seja mais produtiva, que tenha mais resultado, digamos assim. Vamos lá, é verdadeiro ou falso? Você deve quebrar o hábito de ler palavra por palavra? E aí, é verdadeiro ou falso? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Certo? Então, quebrar o hábito de ler palavra por palavra. O que eu falei a aula toda para vocês? Que não é necessário na leitura ler tudo. Não dá tempo, tá bom? A ideia é essa, não dá tempo real. Então, quebrar o hábito de ler palavra por palavra é uma dica verdadeira, tá bom? Então, você tem que parar de ler tudo, não dá tempo, certo? E não vai resolver ler tudo também, tá? Vejam que eu tenho o number 2. Você vai fazer o quê? Vai trazer todo o seu conhecimento de mundo, seu conhecimento prévio sobre o assunto. Não é importante? Então, usar seu conhecimento prévio sobre o assunto não é importante? Então, tudo que você conhece sobre um assunto. Então, o texto é sobre inteligência artificial. Eu sei algumas coisas. Isso não vai ajudar na leitura? Não vai ajudar em nada. Então, é uma afirmação falsa, tá bom? A dica seria, né? Então, é falso, ó. Falso. A dica seria, você vai trazer tudo que você sabe sobre algum assunto para a leitura. Isso vai ajudar muito, com certeza. A 3, dominar as estratégias que fortalecerão este processo. Nós aprendemos hoje a usar, né, o scanning, mas existem outras estratégias, tá bom? Então aqui é verdadeiro, certo? Number 4. Prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado vai nos ajudar a ter uma leitura mais efetiva, uma leitura com mais resultado? Com certeza, né? Temos que prestar atenção ao contexto. E
a number 5, né? Fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas não é importante? Então, não saber gramática, vocabulário, não é importante? Então, é uma afirmação falsa, certo? A gente tem que trazer todo o nosso conhecimento para o texto, tá bom, gente? Então, a gente está estudando aqui inglês, a gente aprende gramática, vocabulário, dicas de leitura, de escrita, então a gente traz tudo para o texto, que aí vai dar tudo certo, ok? E vocês aprenderam hoje a trabalhar com a estratégia de leitura Scanning, que nos ajuda muito a compreender textos em língua inglesa, alright? E vamos lá!